Deuteronômio capítulo 7, do versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor teu Deus tiver introduzido na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus e os gigaseus, os amorreus e os cananeus e os ferezeus e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Versículo 2, a igreja pode continuar? E nem te aparentarás com elas, não dará tuas filhas a seus filhos, e nem tomará suas filhas para teus filhos. Porém, assim lhes fareis: derrubarei os seus altares, quebrarei as suas estátuas, cortarei os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós erais menos em número de que todos os povos. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando fazer. E amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, e abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da terra, da tua terra, e o teu cereal, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado, miúdo, da terra que jurou a teus pais dar-te. E o Senhor de ti desviará toda a enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te aborrecem. Se disseres no teu coração: estas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? Amém. Somente até aí. A igreja pode assentar-se glorificando mais uma vez a Deus. Queridos e amados irmãos, a palavra que eu trago para a igreja esta noite, a que Deus colocou para trazer para a igreja esta noite, eu quero que você preste atenção aqui e não
se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Se ligue com aquilo que Deus vai falar aos nossos corações esta noite. Como nós estamos nessas quintas-feiras tendo estes cultos de gratidão a Deus, né? Aliás, todos os cultos, irmãos, são de gratidão a Deus, amém? Mas nós tiramos nesse começo de ano, né, especificamente para louvar mesmo a Deus. E como os cultos de doutrina, nós estamos nesse propósito. Eu estou trazendo pastores de fora, e eu, como pastor desta casa, não estou doutrinando, porque as terças-feiras também são cultos de oração. Deus me colocou uma palavra mais doutrinária para o dia de hoje. Mas pelo menos 2 crentes aqui esta noite, dê glória a Deus pelo aquilo que Deus vai falar e pelo aquilo que Deus vai mostrar. E se você compreender aquilo que Deus quer falar esta noite aos nossos corações, eu já me dou por satisfeito e a minha missão está cumprida. Amém? Pelo menos 2 crentes esta noite dão glória a Deus, um aleluia aí durante a mensagem. Queridos, o texto que nós lemos aqui esta noite, o Senhor está falando à nação de Israel, a nação de Israel que Ele tinha tirado do Egito, e agora a nação de Israel, ela ia herdar a terra que Deus havia prometido. E Deus já vem falando aqui desde o capítulo 6, né, capítulo 5, através da vida de Moisés. E agora Deus vai verdadeiramente cumprir a promessa. O povo que Ele havia tirado do Egito vai entrar na terra prometida, vai receber a bênção do Senhor, vai receber aquilo que Deus havia prometido. Eu não sei se você tem alguém aqui que tem promessa de Deus aqui esta noite. E aquela nação, ela vai herdar aquilo que Deus havia prometido. Mas Deus agora, Ele começa a dar algumas instruções ao seu povo. O povo vai herdar a bênção, vai receber a bênção, mas é necessário saber de algumas coisas, e Deus começa a falar. A gente pode se colocar no lugar daquele povo que estava com expectativa, estava ansiosos para receber a terra, né, a bênção, mas nós devemos nos lembrar que eles iam ter que vencer alguns povos, as quais o Senhor já fala aqui no capítulo 1, quando vocês vencerem estes povos, os heteus, amorreus, né, a bênção do Senhor vem. Mas tem luta, irmãos, a bênção do Senhor vem, mas tem que se vencer algumas barreiras, alguns obstáculos, irmãos. Eu tenho falado aqui, ensinado a igreja que estas mensagens que se pregam aí, que ninguém faz nada e a riqueza desce do céu, você não faz nada e a bênção do Senhor enche a tua casa. Irmãos, nós temos que fazer a nossa parte. Deus trabalha em consonância conosco. Nós fazemos a nossa parte, nós damos um passo de fé e Deus vai abençoando, irmãos. Nós podemos ver por este texto. Olha, vocês vão herdar a terra. Quando vocês vencerem os jebuseus, os heveus, os amorreus, aí Deus começa a dar as instruções. Amém? E Deus manda uma palavra de instrução, irmãos, de orientação. Mas o que me chama mais atenção está aqui no versículo 18. Você está com a sua Bíblia aberta, com certeza. Deus diz o seguinte para a nação: delas não tenhas temor, não deixes de te lembrar do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios. Deus está dizendo: olha, vocês vão lutar, vai ter adversidade, mas não tenha medo. Se lembre dos grandes feitos que o Senhor fez, dos milagres, de ter tirado vocês da escravidão. Não se esqueçam da mão poderosa do Senhor, não se esqueça daquilo que Deus tem feito na sua vida, não se esqueça das vitórias que Deus tem concedido, irmãos. E aqui, irmãos, nós vemos, irmãos, algo que Deus deseja, é que o povo não se esqueça de algumas coisas. Hoje é um culto de Santa Ceia, irmãos. No texto oficial da Santa Ceia, o Senhor diz: fazei isto em memória de mim. O Senhor não quer que nós não nos esqueçamos de algumas coisas, irmãos.
E nesse texto aqui ele fala para o povo daquilo que ele quer que o povo se lembre continuamente. Esta noite, irmãos, eu quero trazer aqui, baseado nesse texto, para a sua vida, algumas coisas que nós não podemos esquecer da parte do Senhor, irmãos. Nós estamos iniciando ainda um novo ano, 2018, e que no decorrer de todo esse ano, nós tenhamos em nossa mente, em nossos corações, e nossas vidas, irmãos, algumas coisas que Deus há de nos mostrar aqui esta noite, através desse texto. Então nós devemos nos lembrar constantemente de algumas coisas. A primeira coisa que nós devemos nos lembrar constantemente em nossas vidas, nós que ansiamos por Deus, nós que servimos a Deus, nós que temos Deus como cabeça das nossas vidas, nossas casas, nós não podemos nos esquecer de nos lembrar, nós não devemos nos esquecer de estar lembrando continuamente do Senhor, de Deus. Que é isso, pastor? O senhor está pregando aqui para muitas pessoas que já entregaram suas vidas para Deus. Como é que vão esquecer de Deus? Irmãos, eu não estou falando aqui de religiosidade. A religiosidade é uma coisa, e nós termos Deus em lembrança continuamente é outra coisa. A questão de eu vir para a igreja uma vez por semana, isso não quer dizer, irmãos, que a minha salvação está assegurada. Se eu não tenho um relacionamento íntimo com Deus, se eu não me lembro Ele durante toda a semana, não tiro um tempo para orar a Deus, para buscar a Deus, para ler a palavra, e eu venho só na igreja para cumprir um determinado ritual, isso, eu não estou dizendo que é errado, irmãos. Eu sei que tem pessoas que não podem vir durante a semana. Entenda o que eu estou dizendo. Não é o fato de eu vir somente à igreja que me faz uma pessoa salva. Se eu não tenho um relacionamento com o Senhor da igreja, que é Jesus. Quantos estão entendendo? Porque o que salva o homem, o ser humano, é o seu relacionamento, a sua comunhão com Deus. Não são rituais. E às vezes nós estamos na religiosidade, mas não temos uma comunhão com Deus. Então, irmãos, a primeira coisa, nós não podemos nos esquecer do Senhor. E nós estamos vivendo num tempo de mornidão espiritual, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo difícil para a fé. Mas isso não é de se admirar, porque a palavra de Deus já nos instrui lá em 2 Timóteo, que nos últimos dias haverão tempos difíceis, os homens serão amantes de si mesmo e muitas outras coisas. Nós estamos vivendo tempos, irmãos, algumas pessoas estão dizendo que está havendo avivamento, porque coloca alguns jogos de luz na igreja, bate o tambor lá e faz uma ardança e dizem que isso é avivamento. O avivamento é buscar a Deus de todo o coração, é estar na presença de Deus, é orar, é ter temor a Deus, é caminhar com Deus, é buscar a Deus a todo momento. Isso é avivamento, irmãos. Avivamento não é só barulho. Barulho pode, logicamente é bom a gente pular, glorificar a Deus, falar em línguas, isso tudo é bênção de Deus, mas não é só isso, se eu não tenho uma vida em comunhão com Deus. E os tempos são difíceis, irmãos. Nós temos visto hoje, irmãos, um afastamento, uma falta de desejo das pessoas de estarem buscando a Deus. Eu falo isso, irmãos, em todos os sentidos, não é só aqui na Sem Fronteira, eu falo da igreja do Senhor em todo canto. Você que tem amigo cristão, que se você conversa, você também escuta isso. As pessoas parecem que estão, irmãos, é porque os dias hoje estão mais corridos, são muito mais informações, são muito mais atividades, e parece que Deus, Ele está perdendo a primazia de nossas vidas, e nós devemos atentar para isso, irmãos, né? Aqui, irmãos, no capítulo 7, no versículo 2, o Senhor fala: e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir totalmente, as destruirás,
não fará com elas conserto, nem terás piedade delas. O Senhor está falando das nações, irmãos, que poderiam contaminar a nação de Israel. Ou seja, nós não podemos ter aliança com aquilo que pode nos destruir, irmãos. Nós não podemos ter aliança com aquilo que pode nos afastar de Deus. Nós não podemos ter aliança com o mundo, irmãos, que vai cada dia mais nos levar para o mundo e nos afastar de Deus. O Senhor fala para a nação aqui: olha, tenham cuidado com aquelas com quem vocês vão fazer aliança. Vocês não podem fazer aliança com esses povos, porque esses povos não me servem, eles servem outros deuses. Irmãos, e ainda não chegou a perseguição, mas vai chegar a perseguição à igreja de Jesus. Ainda não chegou a perseguição, mas vai chegar a perseguição, irmãos. E já está começando devagarzinho. Esta semana retrasada, um supermercado lá no Rio de Janeiro decidiu distribuir um livrozinho do pastor Hernando Dias Lopes com relação à família. Você sabe o que foi que aconteceu? O Ministério Público entrou contra aquele supermercado, porque ele estava ensinando com aquela cartilha que a família era homem e mulher, e isso estava errado, porque estava discriminando os outros. Houve uma exposição recentemente que um homem estava nu, levava as crianças, e as pessoas, todo mundo questionou, mas o Ministério Público disse: não, isso é normal. É normal a criança ver um homem nu, mas para entregar uma cartilha falando de família, está errado para o mundo que está aí fora. E nós não podemos aceitar fazer aliança com esse tipo de pensamento. Deus é Deus, os seus propósitos, a sua palavra, ela não muda, ela é imutável, ela permanece para todo sempre. E ainda não chegou a perseguição, ainda não chegou, mas está chegando, irmãos. Se prepara, porque vai ter igreja que vai ser perseguida. Vai ter igreja que vai ser, ou vai fazer aquilo que o mundo quer, ou então vão perseguir. E se nós não tivermos firmado em Deus, irmãos, os crentes vão verdadeiramente se espalhar. Então, irmãos, hoje nós devemos botar Deus em primeiro lugar, irmãos. Eu tenho visto, irmãos, que hoje parece que tudo está tendo a prioridade mais do que Deus. Não, hoje é quinta-feira, mas eu tenho que fazer compra. Não, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu vi esta semana o pastor Gessé Góes falando na rádio, né, que ele encontrou com um obreiro da sua igreja, para vocês verem que não é só na Sem Fronteira que eu estou falando da igreja do Senhor em toda a face da terra. E o pastor Gessé dizia o seguinte, que encontrou com aquele obreiro e disse: rapaz, eu nunca mais te vi na igreja, rapaz. E aquele obreiro dele tinha chegado na igreja totalmente falido, sem emprego, sem nada. E lá ele começou a ser abençoado, começou a buscar a Deus, e Deus começou a abençoar a sua vida. E o pastor Gessé se encontra com ele: rapaz, não te vi mais na igreja, rapaz. Pastor, não tenho mais tempo não, as empresas hoje não me dão mais tempo. Começou a ser abençoado. As empresas agora não dá mais tempo de ir para a igreja. Aí o Gessé disse: não tem problema não, vamos orar a Deus para quebrar essas empresas tudinho aí, para você voltar para a igreja. Vamos orar a Deus para quebrar. Se as empresas que estão lhe afastando de Deus, vamos orar para quebrar essas empresas, né? E é assim, irmãos. Hoje nós estamos vivendo um tempo difícil, porque essas pessoas são abençoadas, as pessoas esquecem de Deus. Se as pessoas estão passando provas, as pessoas esquecem de Deus. Antigamente não, quando vinha a prova, as pessoas corriam para a igreja. Hoje vem as provas, as pessoas fazem se afastar da igreja. Eu falei que se eu ouvisse menos dois glória a Deus hoje, eu saía daqui satisfeito. Ainda não vi, mas vai sair daqui para final, vai sair um glória a Deus. Não estou podendo dar doutrina na quinta, vai ter que ser no domingo mesmo, irmão. Vai recebendo aí da parte do Senhor. Eu falei que se você compreender aquilo que Deus está falando com você esta noite. Paulo, irmãos, ele sabia muito bem essas duas facetas, irmãos, da provação e da fartura.
Eu gosto do versículo que está em Filipenses capítulo 4. Eu queria ler com você, marque aí a sua Bíblia. Vamos lá para Filipenses capítulo 4. Eu gosto desse texto aqui, irmãos, porque Paulo, ele era um homem experiente e maduro na fé, irmãos, e nós entendemos quando um cristão, ele é maduro na fé, quando ele compreende estes versículos, e vive isso que Paulo está falando aqui. Quem achou em Filipenses capítulo 4? A partir do versículo 11, Paulo diz assim, olha, ainda estou vendo algumas folhas mexendo aí. Paulo, ele sabia dar exemplo. Ele diz assim a partir do versículo 11, Filipenses capítulo 4, versículo 11: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Aí Paulo diz no versículo 12: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído a tanto ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como padecer necessidade. Paulo está dizendo, olha, se Deus me abençoar muito, eu sei me comportar. Se Deus tirar e for provação, eu sei me comportar. Irmãos, um crente maduro, ele vive assim, irmãos. Se Deus está abençoando, irmão, se Deus está mandando, ele continua glorificando ao Senhor, mas continua fiel ao Senhor, irmão. Se há um tempo de provação, irmãos, se está havendo necessidade, irmãos, se não vê o emprego, irmão, se o dinheiro não está dando, irmão, ele continua glorificando ao Senhor, porque em todas as coisas, Deus é Deus, irmãos. Deus é Deus. Deus não é só Deus da minha vida quando tudo vai bem. Deus não é só Deus da minha vida quando eu tenho dinheiro sobrando. Deus é Deus em todo momento, na fartura ou na escassez. Deus é Deus. Ele não deixa de ser Deus porque eu estou passando uma provação, irmãos. E nem ele deixa de ser meu Deus porque eu estou passando uma provação. Porque na realidade, irmãos, o que eu passo nessa terra é só um treinamento, irmãos. Porque na realidade o que Deus já me deu foi a maior riqueza, é a vida eterna, é a que eu vou desfrutar depois que eu sair desta terra. Deus é Deus. Então nós devemos nos lembrar do Senhor, irmãos, em todos os momentos. Nos lembrar do Senhor para quê, irmãos? Primeiro lugar, irmãos, por que eu tenho que me lembrar do Senhor continuamente? Para compreender, irmãos, que nós somos amados por Deus. Quando eu penso no Senhor continuamente, eu vou compreender que eu sou amado por Deus. Jeremias capítulo 31, versículo 3 diz o seguinte: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Com amor eterno o Senhor nos amou, irmãos. O amor de Deus, irmãos, quando eu compreendo o amor de Deus, eu vivo, irmãos, com uma alegria contínua no meu coração. Por quê, irmãos? Porque o amor de Deus, ele é verdadeiro. Porque o amor de Deus, ele é sincero. Porque o amor de Deus é real. Porque o amor de Deus, ele pode satisfazer e preencher todo o meu interior. Porque o amor de Deus, irmãos, ele me dá a segurança de eu estar nessa vida, mesmo em meio à provação, continuar em frente. Porque o amor de Deus, ele me impulsiona a prosseguir. E porque o amor de Deus, ele me atrai para estar na sua presença, irmãos. Eu tenho que me lembrar do Senhor para compreender que o amor de Deus, irmãos, que eu sou amado por Deus. Você que está aqui esta noite, eu era um perdido pecador, irmãos. Eu era, irmãos, alguém que Deus, a ira de Deus estava sobre a minha vida, assim diz a Bíblia, em Efésios capítulo 2. Mas, irmãos, um dia eu conheci o amor de Deus na minha vida, irmão. Você sabe o que foi que aconteceu comigo? Aquele homem que era coberto de pecados, o sangue de Jesus me lavou, irmãos, dos meus pecados, irmãos. O Senhor, irmãos, pagou
os meus pecados, Ele perdoou cada um dos meus pecados, irmãos, e o sangue de Jesus, Ele me reconciliou de novo com Deus, irmãos, e hoje eu sou uma nova criatura, porque um dia Deus me amou de tal maneira, que enviou o seu Filho para morrer por mim, e pagar o preço dos meus pecados, e hoje eu compreendo que Deus me ama. Alguém aqui compreende o amor de Deus sobre a sua vida? Deus nos ama, irmãos, e quando eu penso no Senhor, eu penso no amor de Deus para com a minha vida. Quando eu penso no Senhor, irmãos, eu consigo compreender, irmãos, que eu sou capacitado por Deus. Veja aí, irmãos, no capítulo 7, lá do nosso texto desta noite, no versículo 1, quantos acharam? Deuteronômio capítulo 7, amém? O texto desta noite diz assim, olha, irmãos: quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. O que Deus está dizendo, irmãos? Que é pela sua mão, irmãos, potente, que Ele nos concede a vitória, irmãos. As nações que estavam ali instaladas eram mais poderosas do que o povo de Israel. Eram nações que tinham mais poder numérico, né? E poderiam vencer facilmente ao povo de Israel. Mas Deus está dizendo que essas nações são mais poderosas do que tu. Mas Deus estava capacitando aquela nação a vencer essas nações. Sabe o que eu compreendo aqui, irmãos? Que Deus é que nos capacita. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo diz: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Amém? O que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Que nós, irmãos, na nossa vida cristã, quando nos lembramos de Deus, nós vamos nos lembrar, irmãos, que não é por nós mesmos que alcançamos vitória, mas é pela mão de Deus que está sobre as nossas vidas. O que está acontecendo, irmãos, que pessoas às vezes esquecem que servem a Deus, irmãos, e há pessoas que acham que elas que estão vencendo algumas vitórias, tendo algumas vitórias, porque esquecem de Deus, irmãos, e começam a tomar e roubar a glória de Deus para as suas vidas, irmãos. Mas não é por nós mesmos, é o Senhor quem nos capacita. Se você está tendo uma grande vitória na tua vida, se você está vencendo grandes nações de inimigos, irmãos, é porque Deus está diante de você, te conduzindo e te dando vitória, porque é Deus. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. É Deus, né? O povo precisava se lembrar disso, irmãos. Mas também, irmãos, esta noite eu quero falar com você que está como aquele povo, porque Deus estava falando aqui que eles iam vencer essas nações, mas não tinham vencido ainda. Eles estavam ainda diante da terra e na incerteza daquilo que viria. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que nesse começo de ano estão vivendo as incertezas da vida. Mas eu quero te dizer esta noite, irmãos, que assim como aquele povo, Deus estava dando e garantindo uma vitória, dizendo que ia capacitar eles a vencerem. Eu sei que o nosso Deus é o mesmo, e uma das atributos de Deus é que Ele é imutável, Ele não muda o seu jeito de agir. E esta noite eu posso tomar esta palavra para a minha vida, que o meu Deus, que nós somos hoje o povo de Deus,
O meu Deus que governa este povo e conduz este povo, Ele está dizendo que Ele capacita o seu povo a vencer os heveus, os jebuseus, os amorreus. É Ele que capacita. O povo estava diante da terra na incerteza. Não, Deus está dizendo que vai nos abençoar, mas eu sei que tinha pessoas ali conjecturando que poderiam estar na incerteza. São muitos povos, são muitas nações, mas nós vamos sim obedecer a Deus. E esta noite eu estou dizendo, irmãos, pelo nome de Jesus Cristo, você que está diante das incertezas da vida, eu quero dizer que Deus, Ele pode te capacitar. Dê liberdade a Deus para Ele fazer a obra na tua vida. Ele vai te capacitar e você, diante das incertezas, vai entrar na terra que Deus tem prometido e vai dar vitória. Aleluias. Quando eu me lembro de Deus, eu me lembro que eu sou capacitado por Deus. Por que eu tenho que me lembrar de Deus, irmãos? Para compreender, irmãos, quando eu me lembro de Deus, eu compreendo que eu sou e faço parte do povo de Deus. Tem alguém aqui que é povo de Deus esta noite? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Este é o povo de Deus, irmãos. Este é o povo de Deus. Amém? Então, quando eu me lembro de Deus, eu me lembro que eu faço parte do povo de Deus. É Deus que está na direção da minha vida. É Deus que é a cabeça da minha vida. Eu faço parte deste povo que, embora passe adversidades e lutas, mas Deus está no comando deste povo. Ele é o general e nós vamos seguindo Ele, vamos guerreando, vamos tendo vitórias, lutas, mas Ele é o Deus deste povo. Amém? Muito bem, eu tenho que me lembrar do Senhor, mas o que é que eu tenho que me lembrar dEle? O que é que eu tenho que me lembrar deles, irmão? Em primeiro lugar, irmãos, como eu já falei anteriormente, do seu grande amor, irmãos. Do seu grande amor. Quando nós nos lembramos que Deus nos ama, irmão, e nós não merecemos, mas porque Ele nos ama. Olha, leia aí o versículo 7 e o versículo 8. Preste bem atenção, irmãos. Capítulo 7, versículo 7 e versículo 8. Acharam? O Senhor, olha só o que diz: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós erais menos em número do que todos os povos. Versículo 8: mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. O que a palavra de Deus está falando aqui, irmãos? Olha, Deus não vos escolheu porque você merecia, não. Deus não vos escolheu porque você é bonito ou bonita, não. Deus não vos escolheu porque você era forte, grande, inteligente, tinha dinheiro, tinha sabedoria. Não foi por isso que Deus está dizendo aqui no versículo 7. Deus escolheu por só um fator: porque Ele vos ama. Porque Ele nos ama. Não é por nossa causa, irmãos, é por causa dEle. Deus nos escolheu, irmãos. Nós não merecíamos, irmãos, mas Deus olhou para nós e nos amou, e nos escolheu, e nos atraiu, e nos chamou. E hoje nós estamos na sua santa presença, recebendo de Deus a vida, e a vida eterna. Posso ouvir um amém esta noite? Eu não posso esquecer, irmãos, do caráter de Deus. Eu não posso me esquecer do caráter de Deus, porque o caráter de Deus não muda, porque o caráter de Deus é imutável, porque o caráter de Deus é bom, irmãos. Ele é todo poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é verdadeiro, Ele é real,
E eu não posso me esquecer desse caráter. Ele não mente, ele é fiel. É o caráter de Deus. E quando eu me lembro do meu Senhor, eu me lembro acerca dele, do seu amor, do seu caráter. Neemias capítulo 4, versículo 14, ele diz: e olhei, levantei-me e disse aos nobres, os magistrados e o restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres, vossas casas. Lembrai-vos do caráter de Deus. Ele é fiel. Amém? Nós não podemos nos esquecer deste caráter, irmãos, do Senhor. E isso é que nos dá segurança. Isso é que me faz ser um crente com fé, irmãos. Sabe por quê? Porque eu posso confiar ali numa determinada pessoa, a pessoa me trair, a pessoa ser falsa comigo, a pessoa mentir. Mas o caráter de Deus é imutável. Ele é fiel, ele é verdadeiro, ele não muda. E tudo que está na sua palavra é verdadeira, vai se cumprir, é promessa e não vai mudar. Pode confiar no caráter de Deus. Confie no caráter de Deus. Amém? Quando eu me lembro do Senhor, irmãos, eu me lembro dos seus atos. Salmo 105, versículo 4 e 5 diz: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e do juízo da sua boca. Lembrai-vos dos feitos de Deus, irmãos. Lembrai-vos dos feitos de Deus. Às vezes nós, irmãos, nós temos um erro na nossa vida cristã. Deus às vezes nos dá faz um grande milagre, opera uma grande maravilha nas nossas vidas. Com 3 anos nós não lembramos mais. Vem uma prova, nós parece que não servimos mais ao mesmo Deus. Um dia eu estava com um pastor aconselhando uma ovelha, uma moça. Essa moça, ela tinha sido curada, irmãos, de leucemia, de câncer no sangue. E o pastor ali orientando aquela moça, e ela dizendo: não, mas não tem jeito, se não me falha a memória, era com relação a um problema familiar, ela achando que o esposo dela não ia mudar nunca, não tinha jeito. E o pastor aconselhando, teve uma hora, irmãos, que eu me impacientei. E eu disse: minha filha, me diga uma coisa, não foi você que foi curada de leucemia, não? Foi. Não foi você que Deus curou de leucemia? Foi. Quer dizer que você crê que Deus pode curar você de leucemia, mas não pode mudar a vida do teu marido? Não é o mesmo Deus que você serve, não. Porque parece que às vezes a gente se esquece, irmãos, das maravilhas que Deus já fez nas nossas vidas. Deus opera maravilha na nossa vida na primeira prova. A gente quer sair, não quer mais servir a Deus. Parece que Deus não é o mesmo Deus. Deus, ele não muda, irmãos. E nós devemos nos lembrar dos grandes feitos e dos atos de Deus nas nossas vidas. Nós devemos nos lembrar dos seus mandamentos, das suas realizações. Nós devemos nos lembrar das suas promessas. Nós não podemos nos esquecer dessas coisas que Deus realiza em nossas vidas, irmãos. E nesse ano 2018, irmãos, você pode estar se perguntando: eu vou me lembrar, sim, vou procurar ser mais fiel a Deus. Mas quando, pastor, eu devo buscar me lembrar mais de Deus? Há algumas situações, irmãos, que nós devemos buscar Deus com maior ênfase. Em primeiro lugar, irmão, quando nós somos tentados. Quando eu falo de ser tentado aqui, irmãos, não estou falando só na área do pecado, isso também. Quando nós somos tentados ao pecado, é aí que nós devemos buscar a Deus cada vez mais, nos lembrar mais de Deus ainda. Isso é verdade. Mas nós devemos também nos lembrar de Deus, irmãos, não só no pecado, na tentação do pecado, lógico, mas também, irmãos, quando nós somos tentados a desistir de Deus, quando nós somos tentados, irmãos, a trocar Deus por algumas outras coisas que não vai agregar nada na minha vida, aí eu tenho que buscar e me lembrar de Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 18 diz o seguinte: porque aquilo que Ele mesmo, Jesus, sendo tentado, padeceu, Ele pode socorrer os que são tentados hoje.
Não é pecado ser tentado. Pecado é ceder à tentação. Jesus nunca pecou, ele foi tentado, mas nunca pecou. Então ele passou pela experiência para que hoje ele possa nos socorrer. Jesus sabe o que é ser tentado. Talvez você seja tentado em muitas áreas da sua vida. E nesse ano de 2018, meu irmão, se lembre do Senhor, busque ao Senhor de todo o coração, para que Ele possa verdadeiramente te dar livramento nesta área. Nós devemos nos lembrar do Senhor também quando nós somos provados, irmãos. E não nos afastarmos. E não deixar de buscar a Deus. Mas quando nós somos provados é que nós devemos buscar a Deus. Quando nós somos perseguidos. E devemos nos lembrar do Senhor quando nós nos alegramos, irmãos. Na prova e na alegria. Porque, irmãos, o Salmo 105, versículo 5 diz o seguinte: lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. No momento de alegria, se lembre de Deus também. Então, irmãos, esse ano de 2018, que nós possamos estar com a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida no pensamento em Deus. Porque Deus é a nossa segurança, Deus é a nossa alegria, Deus é o nosso socorro, Deus é a nossa segurança, irmãos. Que em 2018 nós possamos, irmãos, estar com o nosso pensamento, o nosso olhar no Deus de toda glória, como Natanael abriu aqui o culto esta noite, o Deus de toda graça, que o Deus de toda glória, que as nossas vidas estejam em suas mãos, porque Ele, assim como este povo, entraram numa boa terra e desfrutaram do melhor do Senhor, mas se lembrando dessas questões, amém? Você pode esta noite ficar em pé glorificando a esse Deus? Irmãos, eu confesso que foi melhor do que eu pensava. Ainda ouvi uns 5 aleluias. Mas pode melhorar ainda esta noite. Pode melhorar, irmãos, ainda esta noite. Glórias a Deus. Vamos orar a Deus, irmãos. Hoje é uma santa ceia. Hoje é um memorial. Fazer isto em memória de mim. Vamos começar trazendo a memória quem é o nosso Deus.